que é uma telco digital? O que é uma empresa, uma telco digital? Que é uma coisa que muita gente está falando hoje em dia. As empresas de telecomunicações, principalmente as grandes empresas de telecomunicações, hoje a gente escuta falar, estão se movimentando, estão virando empresas telcos digitais. O que é isso? O que é uma empresa, uma telco digital? É uma empresa que tem diversas tecnologias, é uma empresa que tem acesso via satélite, tem acesso via rádio, tecnologia de celular, tem uma rede de fibra ótica capilar, ou é uma empresa que está no mercado de aplicações em cloud, que está com gadgets, ou aplicações para serviços para usuários, entrou nesse mundo de aplicações. A gente escuta falar de telco digital e tem muita gente dizendo que uma telco digital é uma empresa que entrou no mundo de aplicações. Está fazendo serviços e aplicações em cloud para os seus clientes. É isso que a gente está falando? É exatamente isso? Será que é isso? Para entender um pouco do que é uma telco digital, acho que a gente tem que voltar um pouco na história e entender a evolução do mercado de telecomunicações e entender o que está acontecendo com o nosso mercado, essa revolução que está acontecendo, na verdade, com o setor de telecomunicações no mundo, não só no Brasil, e no mundo, para a gente entender o que está acontecendo com a gente. Então, voltando, desde lá de trás, e hoje foi bem interessante que no almoço encontrei algumas pessoas das antigas aqui, né, e lembrei um pouco desse histórico. Não que eu estivesse lá, porque eu tenho pouco tempo de vida, mas lembrei um pouco desse histórico. Em 1965, lá para trás, o início das telecomunicações no Brasil, a gente tinha algumas empresas privadas que foram estatizadas com o objetivo de criar... o objetivo de estatizar as empresas privadas não têm capital suficiente para fazer investimento e conseguir a capilaridade, conseguir atingir os usuários na velocidade que precisa. Então, só o capital público é que vai conseguir fazer com que atinja todos os usuários e leve a telefonia para todos os usuários. Então, lá atrás, a estratégia do governo vamos estatizar, porque só assim a gente consegue levar o telefone para todo mundo e fazer a cobertura e dar a cobertura que a gente precisa para levar telefone para todo mundo. E foi o que aconteceu. Investimento intensivo e levar telefone para todo mundo. Em 1990, as empresas estatais, a gente viu que, mesmo com investimento intensivo, elas não conseguiam atender todos os usuários e elas lançaram os serviços de telefonia móvel, começaram a lançar os serviços de telefonia móvel. Nesse momento, ainda tinha barreiras de entrada no mercado, em 1990, você só podia ser empresa estatal e mesmo a outra barreira de entrada que tinha era investimento intensivo, porque o diferencial continuava sendo investimento em infraestrutura para atingir o usuário. Em 96, teve a abertura do mercado, quando a gente começou a ter o leilão das bandas B. Quando teve a entrada de algumas empresas privadas para o setor de telefonia móvel, foi quando começou a ter a abertura do setor de telecomunicações no Brasil. Então, teve a entrada, a barreira, regulatória, começou a abrir para a entrada de empresas privadas. Então, começou a entrar empresas privadas para a operação de telefonia móvel e, no caso de redes de fibra ótica, começou a ter as SLEs, que são as empresas que tinham rede de fibras óticas especializadas, serviços especializados para atendimento principalmente do setor corporativo. Começaram a aparecer várias empresas menores para atender o setor corporativo. E as espelhinhos que começaram a aparecer aqui. O objetivo inicial era o mesmo, cobertura, atender os usuários,
demanda reprimida, chegar no usuário, a capilaridade, esse era o objetivo. E a barreira de entrada, sempre capital e investimento, necessidade de investimento em infraestrutura. Esse era o negócio de telecomunicações. Quem detinha infraestrutura era quem detinha o poder no setor de telecomunicações. Continuava sendo esse o grande business de telecomunicações. Em 1998, houve a privatização do sistema Telebrás. O governo entendeu que ele sozinho não tinha condições de manter o fluxo de investimento para, de novo, crescer em capilaridade, atender a demanda, chegar na casa de todo mundo, chegar no usuário, seja com par metálico, com fibra ou com a tecnologia que seja, e atender esse usuário, porque a cobertura era o diferencial, a infraestrutura era o diferencial. Então, abriu o mercado, privatizou o sistema Telebrás e criaram-se as metas de universalização da Anatel, que era basicamente pautada em duas grandes linhas aqui. Metas de qualidade de serviços, algumas metas de qualidade de serviço, e outras que era de atingir número de usuários, diminuir a lista de espera de assinantes, quantidade de linhas instaladas e atingir usuários. Era crescer na quantidade de usuários e de rede, ter cobertura, ter capilaridade. Esse era o negócio, de ter rede, ter capilaridade, ter infraestrutura. O negócio de telecomunicações, quem tem infraestrutura, quem tem rede, é quem dominava o negócio. Nessa época, em 1998, início dos anos 2000, existia uma grande guerra entre as concessionárias, principalmente, que tinham as regiões do PG, do Plano Geral de Outorgas. Então, quem estava na região, por exemplo, a Telesp, que tinha a região de São Paulo, ela dominava o estado de São Paulo e praticamente ninguém conseguia competir com a Telesp. Por quê? Porque ela tinha a infraestrutura no estado de São Paulo. Então, ela podia fazer o que ela quisesse no estado de São Paulo. Dificilmente alguém conseguia competir com a Telesp. Eu lembro de várias vezes, eu trabalhei, inclusive, nessa época, na Telefônica, que foi a que comprou a Telesp, várias vezes, algumas discussões com a própria Abranet e com alguns associados da Abranet, de algumas ações que a Telefônica fazia e o impacto que isso dava com os associados da Abranet. Por quê? Porque o dominante e o diferencial nessa época sempre foi quem detinha a infraestrutura. E quem detinha a infraestrutura nessa época era a Telefônica. Esse era o grande diferencial e o setor de telecomunicações era pautado por isso. Então, infraestrutura sempre era o diferencial. A partir daí, ao início dos anos 2000, a infraestrutura continua sendo um diferencial, mas ela começa a ter um outro temperinho aí, que é com a entrada da banda larga, né? O lançamento dos serviços ADSL pelas grandes operadoras e o início dos serviços de banda larga, você começa a ter, e da internet, a entrada da internet, né? Você começa a ter uma necessidade cada vez maior de capacidade nas redes das operadoras. Então, você tem uma necessidade cada vez maior, tanto de capilaridade de rede, quanto de capacidade de investimento para capacidade de rede. Então, começou a ter uma necessidade cada vez maior de investimento. Você tem, dentro das operadoras, tanto das grandes quanto das pequenas, aquela curva de investimento começa a crescer para manter receita. Então, você começa a ter essa conta dentro das operadoras. Por volta de 2006, você já começa a ver ofertas triple play, que é quando as operadoras começam a juntar as operações de TV e começam, para equilibrar um pouco essa brincadeira, elas começam a trazer as operações de TV, juntar as operações de TV e começam a fazer operações triple play,
aumentando assim um pouco a margem e conseguir manter essa crescente demanda de investimento em rede que você tem que fazer, porque você tem que, de novo, crescer em capilaridade, crescer em capacidade, aumentar a banda e a capacidade da sua rede, que antes eram em kbps, depois passou para mega, giga e por aí vai. E você tem que colocar serviços para poder conseguir manter a margem e suportar essa dinâmica. E continua sendo o grande diferencial aí para todo mundo é quem está no cliente. É conquistar o cliente, estar no cliente, com oferta triple play, vendendo TV, telefonia e banda larga. Esse é o grande negócio que tem. E a briga, a equação aqui é como manter essa infraestrutura, como fazer a infraestrutura capilar, ter escala nessa infraestrutura e manter a margem com a oferta desses serviços. E como é que você faz isso? Você vai chegando nos dias de hoje, onde você começa a ter, aumentando a quantidade de serviços. E hoje você começa a ter a necessidade de trazer alguma coisa, de trazer algumas operadoras grandes estão começando a trazer oferta quadruple play, trazendo a operação móvel e algumas outras operadoras que não têm operação móvel, buscando alternativas para aumentar a margem desse negócio. Então, qual que é o foco hoje, atual hoje, das operadoras? E ainda a gente olhando nesse mercado, que a gente investe em infraestrutura, crescendo cada vez mais, pondo rede de fibra ótica, alguns até associados aqui, que começaram com redes de rádio, que tiveram que passar para fibra, e aumentando nessa brincadeira, aumentando também a capacidade, que foi de mega para giga, e crescendo cada vez mais, e não vê a sua receita crescendo, né? Hoje vem players que não são tradicionais do mercado entrando no nosso mercado. Recentemente a gente vê Google anunciando que vai entrar com uma operação de telefonia. Então você vê esse mercado se movimentando cada vez mais. Você vê, por exemplo, a briga que existe nos Estados Unidos de Netflix e Comcast, quem paga pelo uso da rede, né? Como é que funciona essa brincadeira? Quem é o detentor ou quem paga pelo uso da infraestrutura? Como é que funciona essa dinâmica? O que está acontecendo no mercado de telecomunicações? O que acontece? Qual que é o foco hoje do setor de telecomunicações? O que a gente tem que fazer no mercado de telecomunicações? Qual que é o foco atual do mercado de telecomunicações? Então, a gente olhando um pouquinho, como é que a gente era antes? O que a gente tinha que fazer antes? Antes, a gente tinha que chegar no cliente. Nosso negócio era ter rede, chegar no cliente e ter qualidade, capacidade na rede para atender esse cliente. Esse era o diferencial. Então, o nosso driver de negócio era rede para chegar no cliente, capilaridade. Esse era o driver, né? E ter qualidade para atender esse cliente. Então, a gente chegava ou via rádio, ou via fibra, ou qualquer tecnologia, mas a gente tinha que chegar no cliente. Não importa a maneira que a gente vai atender esse cliente, mas a gente precisa chegar nesse cliente. Esse era o driver. Como é que hoje a gente tem que olhar o nosso negócio? Hoje o nosso negócio é a experiência do cliente com a nossa empresa. Ele deixa de ser o driver na infraestrutura, em como eu vou chegar no cliente, e passa a ser a experiência do cliente com a minha empresa. Eu tenho que entender, é o foco do cliente, eu tenho que entender o que o cliente precisa para eu poder atender as necessidades dele, e a partir daí eu vou buscar a solução e atender essas necessidades do cliente. Muda radicalmente a maneira de entender o business de telecom. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue fazer isso? Hoje o mercado de telecomunicações, diferente do que era alguns anos atrás,
Hoje, o mercado de telecomunicações é totalmente pautado em parcerias. Há poucos anos atrás, ninguém falava em swap de rede. Nenhuma operadora falava em swap de rede. Nenhuma. Isso eu posso dizer que era um... Eu que trabalhei na Telefônica, em algumas empresas grandes, isso aí era questão de demissão sumária, você levar um tema de swap de rede dentro de uma grande operadora. Hoje, isso é super natural falar swap de rede. Falar de IRO, de fibra apagada, coisas desse tipo, é super natural hoje dentro das grandes operadoras. Então, hoje, o nosso negócio é falar de parceria. Por quê? Porque a gente está falando que o grande negócio nosso é a experiência do usuário. Não é mais a infraestrutura chegar no usuário. A gente não vai bloquear a entrada de um concorrente pela infraestrutura. Pelo contrário, a gente vai bloquear pela experiência que a gente vai fazer de atendimento ao usuário. Entendeu? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso através de parcerias, que a gente hoje vê, coisa que há pouco tempo atrás era inadmissível, ou inconcebível, era algo que eu nunca se imaginava passar pela cabeça de qualquer um, imaginar que uma operadora pudesse compartilhar suas torres de celular, ou vender suas torres para uma empresa terceira, e essa empresa terceira vender os serviços de aluguel de torre para 4 operadoras de móvel. Isso era algo que, se você falasse isso, sei lá, 5, 6 anos atrás, você falaria, não, você está louco, você usou drogas e sai daqui que você não está bem. Hoje é uma coisa super natural. Fibra, a mesma coisa. Já começa a ser uma coisa super normal falar sobre isso. Satélites, o que for, tecnologias de acesso, a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa. Equipamentos, por que não pensar nisso? Por que não falar em uso compartilhado, uso aberto ou uso comum de equipamentos? Por que não falar de uso comum de conteúdos? Compartilhar os conteúdos. Porque, de novo, o nosso mercado telco digital é experiência do usuário, a maneira como você vai tratar o seu usuário, a maneira como você vai fazer a relação com o seu usuário. Isso é o que é o grande diferencial hoje no mercado de telecomunicações. Isso é que é uma telco digital. Esse que é o grande sacada da telco digital. E aí um pouquinho de vender um pouco o meu peixe aqui, né? Como é que a Internexa pode ajudar nesse contexto, né? A Internexa hoje é uma rede regional que está presente em toda a América Latina. Ela nasceu com esse conceito já de ser uma rede aberta. Ela está presente em 7 países da América Latina, né? Ela vem desde da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina e Brasil. A gente acabou de iluminar esse trecho aqui da América Central e a gente está interconectado com todos os sistemas submarinos Pacífico, Caribe e Atlântico. No Brasil, a gente está presente em 6 estados e tem mais de 6.800 quilômetros de fibra ótica. Uma rede extensa hoje, principalmente no estado do Rio de Janeiro, bastante capilar. Estamos investindo forte no estado de São Paulo. Vamos construir mais de 4.000 quilômetros de rede, com uma rede OPGW no estado inteiro de São Paulo e abrindo nas cidades com rede metropolitana, nas cidades onde a gente quase todas essas grandes regiões metropolitanas aqui. Temos interconectados regionalmente, sem precisar fazer a subida até os Estados Unidos e voltar, mas regionalmente, os principais NACs da região, de todos esses países. Então, uma troca de tráfego regional, sem precisar ir até os Estados Unidos para buscar esses conteúdos.
E uma outra coisa que eu esqueci. Na verdade, a gente tem acordo com as principais redes de conteúdos mundiais. Então, a gente tem, como a gente é uma rede aberta, a gente faz acordo com os principais conteúdos mundiais e eles acabam colocando os conteúdos na nossa rede para abrir esses conteúdos, principalmente para essas operadoras utilizarem naquele modelo que eu estava falando de parceria. E uma outra coisa que a gente está que a gente tem é um data center na Colômbia, em Medellín, e estamos construindo um data center no Rio de Janeiro para colocation de equipamentos para uso de vocês aí também. E o objetivo que a Internexa tem é fazer parcerias ou permitir que os nossos parceiros, que são vocês, tenham sucesso e consigam crescer. A Internexa tem, por natureza de seu negócio, missão da empresa é fazer com que empresas como vocês cresçam e consigam desempenhar um bom papel no mercado. O objetivo é fazer com que haja dentro de cada mercado que a Internexa entra, ela tem como objetivo principal descentralizar ou quebrar o monopólio das grandes operadoras e fazer com que surjam maior competitividade no mercado. Esse é o grande objetivo da Internexa em todos os países em que ela entra. Aumentar a competitividade e fazer com que tenha um maior número de players no mercado de telecomunicações. Esse era um pouco do meu recado. Acho que eu usei pouco tempo, não sei quanto. Obrigado, gente.